Olá! No episódio anterior, nós vimos que a equidade, o respeito à singularidade, a brincadeira, o cuidado, a inclusão, a participação, a sustentabilidade e a articulação com o território são 7 princípios da educação integral nas infâncias. E quando chega o momento de abrir o portal infinito das letras para crianças, como fazer para potencializar suas experiências de formação? Na passagem para o ensino fundamental, a centralidade dos processos educativos tende a se deslocar das crianças para os objetos do conhecimento. Elas vivenciam rupturas e dicotomias entre conhecimento e afeto, cuidado e atenção, seriedade e brincadeira. A qualidade do trabalho nesse segmento passa a ser marcada quase sempre pelo quantitativo de conteúdos a ser ensinado. Mas não precisa ser sempre assim. Em primeiro lugar, vale ressaltar a importância do acolhimento nessa fase de transição. A alfabetização é um processo longo e o tempo de cada criança precisa ser respeitado. Sempre levando isso em conta, podemos ver algumas estratégias pedagógicas para apoiar a alfabetização e promover aprendizagens mais engajadoras e significativas para os estudantes. Criação de diferentes agrupamentos. A partir do resultado das avaliações, é possível dividir os estudantes em grupos. Podem ser duplas, trios ou até grupos maiores que são ora homogêneos, ora heterogêneos em suas potências e demandas de desenvolvimento. É importante não usar essa estratégia para classificar os estudantes. A escola é um espaço coletivo em que um aprende com o outro. Ocupação de outros espaços como bibliotecas comunitárias, museus e praças. Com isso, aumentam as oportunidades de aprendizagem. Se estas experiências puderem ser realizadas em jornada escolar ampliada, melhor ainda. Criação de tutorias. É designar um pequeno grupo de estudantes a um professor que deverá acompanhá-los mais de perto. Ele realiza conversas individuais ou com um grupo, ampliando o olhar sobre o processo de aprendizagem dos estudantes e observando-os em sua integralidade. Aproveitamento de espaços naturais e ao ar livre. Além do contato com a natureza ser um direito das crianças e dos adolescentes, o uso de outros espaços para além das salas de aula favorece as aprendizagens e o desenvolvimento integral dos estudantes. Numa escola de São Paulo, pertinho do Rio Tietê, por exemplo, o coordenador pedagógico Cadu fala sobre o uso de ambientes externos logo no começo do dia para brincadeiras, rodas de conversa e momentos de leituras, num movimento que ajuda a estreitar laços entre os estudantes e professores. Bom, a gente está atrás do estádio da Portuguesa, numa região que vem mudando muito nos últimos 20 anos. Hoje eu tenho estudantes que são remanescentes da favela do Canindé. Eu tenho uma moradia social, que é um edifício com 137 famílias. A gente tem atendido cerca de 100 estudantes que estão acolhidos nos centros temporários de acolhimento da assistência social. Quando a gente conta na porcentagem da escola, são 37,5% dos estudantes são migrantes de outros países. Eles falam Guarani, eles falam Quechua, Aimara, eles falam espanhol, eles falam Kibungo, Kikongo, eles falam árabe, persa, urdu, chinês. Então esses são os nossos estudantes, majoritariamente bolivianos e dos povos andinos. A escola trabalha em tempo integral desde 2016, mas em relação aos saberes da educação integral, aí ao longo já dos últimos 13 anos, desde a chegada do diretor Cláudio, que deu uma mudança no tom. Quando eu olho para as crianças ali, de 6 a 12 anos, tem uma experiência que vai marcar e ela é divisora de águas no que a gente está fazendo. A experiência da pandemia, as crianças foram as que menos circularam durante a pandemia. Quando nós voltamos nesse final de pandemia, ainda estamos nela, né? A gente vai se deparando com crianças que tiveram uma relação com os espaços que é de clausura,
né, de encarceramento, é de não poder usufruir da cidade, não poder usufruir de espaços abertos. A partir disso, a gente reorganiza o trabalho da escola para que as crianças tenham diariamente ao menos 2 horas de atividades externas, quando não 3 horas, das 7 horas que elas ficam dentro da escola. Esses encontros formativos se deem nos variados espaços que a gente tem. A escola não é infinita, mas ela tem um terreno que possibilita isso. A gente tem um bosque com muitas árvores, uma região de redaio, a gente tem um parque dentro da escola, um pátio aberto, um pátio fechado, uma região de quadras com horta. O esforço que nós fizemos foi, diariamente, ter encontros com outros espaços, reconhecendo as trajetórias das infâncias, reconhecendo a trajetória das infâncias que ficaram enclausuradas, que falam outras línguas, que estão aprendendo a partir de um segundo idioma. Então, tudo isso foi fundamental para a gente começar o trabalho. A gente, quando está dentro do tempo integral, não existe turno e contraturno. Então, o jogo, a brincadeira, o corpo em movimento, ele é pensado dentro da lógica da escola o tempo todo. Então, o que eu estou querendo dizer é, as crianças não chegam e vão ter 2 horas de atividades externas para depois ter 6 internas. Isso é mensurado, isso é ordenado de tal forma que tenha equilíbrio. É nesse cenário que surge, por exemplo, uma coisa que a gente está festejando muito, que é o Coral de Bitita, que acabou de ganhar o prêmio Vila Lobos do município, né? Um coral decolonial que tece esse repertório junto com as crianças, com canções indígenas, reconhecendo os povos originários, com as quais as crianças se identificam, né? Nós temos crianças e adolescentes que se identificam como indígenas, né? Em cenário urbano. Então, eu entendo que boa parte da potência que está acontecendo aqui é essa disposição ao encontro com as crianças e a partir das várias matrizes culturais que a gente tem. São coisas como essa que a gente vai fazendo que são para além do tempo integral. Elas são organizações curriculares a partir de uma comunidade, a partir de um território educativo. A gente tem captado os temas geradores a partir dos diálogos com a comunidade. O nosso próximo passo a dar é que as crianças tenham uma voz mais ativa na captação dos temas geradores. Então, essa semana nós estamos vivendo um grande problema. A gente tem um processo de desapropriação de algumas famílias de uma moradia social. A luta por moradia é uma questão na infância aqui. Então, as crianças estão chegando desesperadas, dizendo, olha, eu vou ser despejado na semana que vem. E eu não sei se eu vou continuar nessa escola. Então, coisas como essa nos atravessam. E não dá para alfabetizar sem estar em contexto com esses saberes todos ou com essas experiências. Então, quando a gente está chamando uma educação integral aqui na escola, nós estamos falando para todas as dimensões dos estudantes. Na escola, na saúde, na rua, em casa e onde eles quiserem estar. As crianças agradecem. Parabéns a todas e todos pelo seu trabalho. A escola recebeu um novo nome este ano em homenagem à escritora negra Carolina Maria de Jesus, que viveu bem ali pertinho. Seu apelido era Bitita. A comunidade escolar, em um processo democrático, decidiu pela mudança de nome em 2015, mas a escola só conquistou o direito de se chamar assim este ano, depois de 8 anos de luta. Eles puseram em prática a participação popular e tiveram organização e resiliência para conquistarem direitos. Fica a dica. Até o próximo episódio. Uma parceria Fundação Itaú.